Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que momentos deliciosos e regozijantes na presença do Senhor passamos nesses momentos de adoração. Quando nós nos predispomos a adorar, a palavra de Deus se cumpre. O Espírito de Deus habita em meio aos louvores e você vai sentir a presença dele te aquecer o coração, te envolver. As lutas que passamos, as dificuldades que passamos ao longo de toda a semana, o desgaste no ambiente de trabalho, as disputas por atingimento de metas, tudo isso nos desgasta, tudo isso nos abate. A concorrência, as lutas no trânsito, os imprudentes no trânsito, os incidentes de percurso, como dizemos no início da mensagem, na abertura do culto, tudo isso nos desgasta. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo sempre fazia isso. Ele se recolhia em alguns espaços secretos para ali ter intimidade com o Pai, recarregar suas baterias espirituais. E nós precisamos disso. E aqui aos domingos, às vezes é o tempo que você tem para cantar cânticos de exaltação, né? E às vezes você não aproveita a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Você vai sentir a presença de Deus te envolver. Aí você vai ficar um adorador nato, um exaltador nato, um levita em plena dispensação da graça para adorar. Você vai deixar a presença de Deus te envolver e o louvor e a adoração vai fazer parte do teu ser. Amém? Mas vamos à mensagem. Por gentileza, todos os irmãos da Remanescente Cristã Filadélfia, abram suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 46. Livro de Salmos, capítulo 46, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Adoremos ao Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado, Pai Santo, porque a Tua presença nos envolve, a presença do Divino Espírito nos envolve, a presença do Consolador, e nós exaltamos de antemão pela vitória que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. Ó Deus Altíssimo, Deus de amor, seja a proteção, seja o consolo, seja a orientação à Remanescente Cristã Filadélfia e sobre todos que nos assistem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dispensa o teu poder, a tua esperança que pode salvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Destrói com fogo os carros de guerra do inimigo. Destrói com fogo, Pai Santo, a lança do mal. Destrói com fogo os escudos e espadas do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Protege a tua igreja, Pai. Protege os teus filhinhos dos quatro cantos da terra, Pai Santo. Para que todos saibam que tu és Javé, o único Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo e o Espírito que emana do Deus Altíssimo. Nós cremos no Trino Deus. Ó Senhor, manifesta a Tua glória em nossas vidas. Usa, Pai Santo, humildemente a minha vida como canal da Tua comunicação, Pai Santo. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida, eu te suplico, Pai. E assim nós, da Remanescente Cristã Filadélfia, celebramos ao Deus Altíssimo
ao Senhor Jesus e ao Santo Espírito. Amém. Talvez você já ouviu o hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Essa composição de Lutero encontra a sua base para inspiração aqui, talvez no Salmo, muitos afirmam, no Salmo 46, 47 e 48, que foram, de certa forma, compostos pelo rei Ezequias, né? Com certeza a letra veio do rei Ezequias pela experiência que ele teve. Dentre os contemporâneos de sua época tinha ali o profeta Isaías, que profetizou a grande vitória de Jerusalém, de Judá, contra o terrível exército assírio, que tinha um aparelho militar só de infantaria, homens dispostos a lutar com espada, 185.000 soldados. Jerusalém seria dizimada, totalmente destruída. Mas glória a Deus, com todo aquele aparato militar, com carros de guerra, com lançador de lanças, canhões de lança, com todo aquele aparato militar, com torres para poder os soldados subirem por elas e entrarem em Jerusalém, com todo aquele aparato militar, os assírios não puderam conquistar a cidade de Jerusalém, porque a arma secreta é o Senhor dos Exércitos. É aquele que já deu vitória para o tetaravô do rei Ezequias, Davi, aquele que dá o sinal de guerra, o sinal exato de atacar o inimigo, de agir e prevalecer sobre os filisteus. Nós vemos aqui que o rei Ezequias obedeceu certinho os escritos do seu avô Davi. E por isso que ele foi um vitorioso. Por isso que dentre os reis de Judá, ele foi um dos maiores reis, o rei Ezequias. E aqui podemos ver a exaltação que surgiu do mais profundo do amor e da exaltação que ele sentia por Deus. De toda a veneração, de como Deus, o Deus ao qual nós servimos, é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso, é o Deus Altíssimo, é o Deus Supremo. E é esse Deus que tem aliança com você, por meio da aceitação do Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, e pelo selo da aliança do Espírito que emana deste Deus sobre a tua vida. Ele está com você nas lutas. Perdão. Ele está com você nas lutas. Ele está com você nas dificuldades. Ele vai vencer as tuas batalhas quando elas estiverem acima da sua capacitação. Com certeza Lutero pôde observar nesses hinos ao compor o seu cântico. Ele sentiu a mesma motivação que os levitas que foram separados para adorar e exaltar ao Senhor. Castelo forte ao nosso Deus. Baluarte. Ele cita logo no primeiro versículo que o Deus é nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza é baluarte. Baluarte é torre forte. Significa fortaleza. Em quem nós temos a confiança. Você pode confiar. Talvez você já assistiu alguns filmes na televisão e a indústria hollywoodiana tenta passar isso com muita expressão para que você compreenda um pouco do que eram as épocas. Talvez você já assistiu o filme Cruzada, talvez você já assistiu aquele filme do Mel Gibson, Coração Valente, para que você pudesse ter uma ideia do que eram batalhas medievais. Indo mais para trás, talvez você já assistiu aquele clássico dos anos 80, Massada, foi o último foco de resistência dos judeus contra a dominação romana, e vemos que o último foco de resistência ali em Sião foi o Forte Massada. Os judeus lutaram bravamente, acreditando que poderiam derrotar os romanos. Até um falso Messias surgiu nessa história. Mas algo interessante é vermos que os focos de resistência, onde o povo pensava estar assim guardados, eram dentro das fortalezas. Por isso que eu fiz questão de citar alguns filmes, porque era muito comum as cidades que cresciam economicamente, as primeiras cidades-estados, construírem muralhas bem elevadas, torres de vigia para os seus atalaias, para os vigias estarem observando o horizonte, a invasão do inimigo, e assim, se viessem exércitos ali tentarem pilhar e saquear a cidade, toda a população haveria de entrar pelos portões e se proteger dentro das cidades.
Eram situações dificílimas, porque cidades sitiadas, muitas vezes por exércitos muito fortes, o cerco demorava não só semanas, mas meses. Às vezes os cercos demoravam anos. Assista o filme, o clássico Helena de Troia, né? No Netflix tem esse filme, é um filme interessante para vermos quantos anos durou a Batalha de Troia, e tentaram se prevalecer sobre os que estavam dentro da cidade através de um cerco onde não podia ninguém sair e ninguém entrar. E ali muitos morreram de fome. A palavra de Deus descreve muito bem o que era o sítio, o cerco de Samaria e também o cerco de Jerusalém. Em 722, o cerco de Samaria, muitas mães praticaram canibalismo porque não tinham o que comer. Vemos que no cerco de Jerusalém o mesmo ocorreu. O profeta Jeremias estava dentro dos muros de Jerusalém e pôde contemplar atos de canibalismo, pois grande foi a fome. Os exércitos inimigos cercavam a cidade e impediam que o alimento pudesse entrar. E algo terrível também, às vezes cortavam a irrigação, a água, os canais de condução de água para dentro da cidade, e muitos morriam de sede. Urubus e aves de rapina ali sobrevoavam a cidade para comer os cadáveres. Muitos praticaram esses atos de comer cadáver. Que situação terribilíssima as cidades passavam se não tivessem muros resistentes. Algo interessante é que a cidade de Jerusalém, como projeto das grandes cidades, das grandes metrópoles imperialistas de sua época, também fez um projeto de construir muros, de construir fortificações. Veja quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, pelas estratégias do general Joabe, que enfrentou o último foco de resistência da cidade dos jebuseus ali no forte de Sião, enfrentou as flechas que eram atiradas de lá de cima do forte de Sião. Ele conseguiu conquistar o forte de Sião e conquistou Jerusalém em 1000 a.C. E ali foram empenhados em fortificar os muros da cidade de Jerusalém para que ela pudesse proteger a nova capital, a cidade de Davi, a cidade de Deus. Essa inspiração, ela surgiu no coração divino, é algo que até me emociona o coração, porque dá-se a entender que Davi teve uma visão da cidade de Deus estando no centro, habitando no centro da cidade, no meio do seu povo, para ali dispensar a bênção, a provisão e os cuidados, para que Jerusalém fosse a vitrine do mundo. Bem, assim, quando entendemos a nossa vida e um pouquinho do livro de Jeremias, ao construir os muros da cidade de Jerusalém, restaurar os muros, ele tinha essa intenção, que a cidade ficasse revestida e protegida das incursões, das setas, da cultura, porque às vezes o inimigo não chega lançando, não vem com espada e nem com lança, mas ele vem de forma sutil através de estratégias culturais. Como são essas estratégias culturais? Tentando tirar você do foco, tentando fazer você venerar as coisas do mundo, tentando fazer você virar fã daquele personagem da novela, ou personagem do filme, ou você adquirir hábitos de vestimentas culturais semelhante às pessoas do mundo. Então Deus quer ser o centro da adoração em nossas consciências. No mais profundo da tua alma, que é o centro das tuas decisões, o Senhor Deus quer instalar o trono dele. Ele quer interferir nas tuas decisões. Ele quer estar no meio da tua vida, caminhando contigo. Você cantou hoje vários cantos dizendo que o Senhor caminha com você na aflição e na alegria. Ele não te deixa só porque Ele é fiel. Mas nós muitas vezes, por não estarmos bem revestidos, como disse na mensagem passada, de domingo passado, você não está com a armadura de Deus, esqueceu um componente, vai para a guerra sem um componente, sem o revestimento necessário, sem a tua proteção necessária, é por aquela brecha, é pela falta daquele acessório que o inimigo ele vai entrar na tua vida e vai injetar a cultura dele dentro da tua vida, dentro da tua cidade, dentro da tua casa. Eis que estou à porta e bato. Senhor Jesus Cristo quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa e
tirar de dentro dos cômodos, onde existe ali foco de idolatria, foco de resistência, foco de incredulidade, foco de dúvida, onde você tem, às vezes, terapins, objetos de idolatria dentro da tua casa. Ele quer entrar, tirar tudo aquilo e revestir a tua casa, dar um novo acabamento na tua casa. Às vezes tua casa está precisando de uma reforma, a fachada está feia e por dentro nem se fale. O Senhor Jesus quer fazer uma reforma dentro da tua casa. Por quê? Ele quer encontrar uma habitação onde Ele possa morar. E às vezes você não está deixando o Senhor Jesus entrar na tua casa e habitar. Estou me lembrando aqui de um hino que eu gosto muito, do Stênio Martins, quando ele fala acerca do Senhor Jesus, né? Descansa, ó Mestre, na minha casa. Descansa um pouco. Já fechei portas e janelas. E ele fica ali acordado, vendo o Senhor Jesus Cristo dormindo. E aí vendo Ele, né, descansando como homem, cansado do dia, tanta gente. Senhor, quero ser curado. Senhor, deixa eu ficar na tua sombra, deixa eu tocar na orla do teu manto. E ele ali observando o Mestre cansado. Mas nem bem surgem os primeiros raios do sol, pelas frestas da janela, já tem uma multidão que te espera, Mestre. Interessante, né? A gente abre a porta e o Mestre sai para a sua missão, que é de pregar, cumprir Isaías 61, dar liberdade aos cativos, apregoar a mensagem, apregoar o dia do Senhor, apregoar a salvação, dar visão aos cegos. Então nós temos que abrir a porta da nossa casa para o Mestre, para Ele entrar na nossa casa. Algo interessante no final dessa música, ele diz: partiu, deixou a casa em si, o cheiro de jasmim. Quando Jesus habita numa casa, Ele nos deixa uns crentes cheirosos. Quando Jesus passa a habitar nas nossas casas e descansar nas nossas casas, Ele deixa um cheiro de jasmim. Além de promover uma reforma de dentro para fora, de todos os atos culturais ilícitos e imorais, Ele promove um perfume que o crente tem que deixar quando fala, quando pratica certa negociação, quando mantém relação com as pessoas, na família. É assim que o Mestre age. Então vemos aqui no capítulo 46 do Salmo, que ele afirma que o Senhor é refúgio e fortaleza. A população que entrar em Deus para buscar refúgio, vai encontrar ali proteção. Quem buscar ali na cidade de Deus, entre Deus, no interior de Deus, se aprofundar em Deus, vai encontrar nele fortaleza. É muito comum essa iniciativa de buscarmos refúgio e fortaleza quando vemos que não temos condição alguma de enfrentar o inimigo. Quando as nossas competências são incompetentes diante do inimigo que é mais competente, tem mais força. Os demônios têm mais força. Os demônios têm poder sobrenatural. E nós esquecemos que nós temos o poder do maior de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que homens pequeninos como Jó, Moisés, Davi, o apóstolo Paulo, que tinha tanta cicatriz na pele, corcunda, não enxergava bem, tinha um espinho na carne, prevaleceu contra as potestades dos impérios das cidades onde ele pregou o Evangelho. É assim que Deus faz. Pega os vasos fracos, pega aqueles que pensam: eu não sou ninguém, eu sou um fraco, e manifesta dele a glória do Altíssimo, para que o inimigo seja envergonhado. Veja que ele fala aqui: socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Deus, ele está sempre de braços abertos. Quão terrível é que Deus nos põe dentro da fortaleza, mas de vez em quando a gente quer sair de dentro da fortaleza, né? A gente sai de dentro da fortaleza, e quando a gente se afasta por muito tempo da cidade de Deus, da presença de Deus, a gente começa a se achar muito Deus, né? Eu estou com saúde, eu estou cercado de bens materiais. Você se enche de arrogância, você acha que você é alguma coisa. De repente o inimigo não precisa nem munir de muita força, e Deus dá permissão lá de cima para que você seja acometido com algum problema, com alguma enfermidade. Teu carro bate, ocorre uma crise, vem uma grande onda, vem uma grande aflição, e você se vê fraco, e
você se vê fraco, e aí o que acontece? Você começa a buscar o socorro, você pensa em buscar socorro, mas você se lembra quão bom era quando eu estava na casa do Senhor. Assim como o filho pródigo se lembrou do seu pai. Poxa, os escravos, os servos do meu pai comiam do bom e do melhor. Como é que eu pude sair da presença do meu Deus? Como é que eu pude sair da presença do meu pai? Meu pai disse, você tem de tudo aqui, filho, você quer comer? Você acha que o mundo tem algo melhor a oferecer para você? E nós vemos que ali ele cai em si. Quão bom é nós estarmos na presença de Deus. Alguns acreditam que Salomão se salvou no seu último estágio de vida, já na sua velhice, depois de cair de cabeça, se aprofundar em ciências ocultas. Quão terrível é, né? E aí Salomão reconhece quão importante é não sair debaixo da graça, não sair debaixo dessa cobertura da graça do Deus Altíssimo sobre a nossa vida, né? Então algumas pessoas às vezes saem da presença de Deus e por orgulho não reconhecem, né? Mas aqueles que reconhecem como filho pródigo que se arrependeu, vão encontrar o quê? O socorro bem presente na hora da angústia. Aquele criminoso ao lado de Cristo na cruz do Calvário, um que blasfema e o outro que se arrepende, mostra muito bem que o Senhor Jesus é um socorro presente na hora mais importante. Porque naquele momento ele reconhece que o Senhor Jesus, aquele que estava ao lado dele, à sua direita, era o Rei, ele era Senhor, e ele invoca, e ele crê, e ele confia, e ele alcança a salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que o salmista reconhecia, é o socorro bem presente na hora da aflição. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem nas profundezas do mar. Era muito comum, diante das incursões dos grandes impérios, em especial a máquina de guerra da antiguidade, como assim era conhecido o Império Assírio, mandarem os seus emissários para tentarem submeter a vassalagem a servos e a escravos às cidades a serem conquistadas. E era muito comum alguns reis que não confiavam em Deus, no caso os reis de Israel, alguns reis de Israel, todos os reis de Israel e alguns de Judá, fazerem alianças profanas com outros reis, fazerem aliança com os egípcios pagãos, fazerem aliança com alguns persas, com alguns medos, para tentarem fazer uma coligação de forças e tentarem deter o império mais forte. E o exército assírio era terribilíssimo. Quando eles iam submeter, quando eles pretendiam submeter uma cidade, o que eles faziam? Capturavam alguns soldados de algumas cidades, arrancavam as cabeças, deixavam ali os crânios dessecarem e montavam pilhas, pirâmides de crânios e colocavam na entrada principal das avenidas que levavam, das vias que levavam a cidade a ser conquistada. Tudo isso gerava o quê? Uma espécie de temor. Sem contar que colocavam várias fileiras de cidadãos das cidades a serem conquistadas empalados. A empalação é uma morte horrível, não é? Para quem não sabe, é a introdução de uma estaca pelo ânus e sai pela boca, né? Situação terrível. Então, toda essa situação de contemplar crânios dessecados, pilhas de crânios e corpos empalados gerava o temor. Algo que também gerava muito temor depois da cidade a ser conquistada não cedia àquela pressão de rendição, eles colocavam a infantaria e os seus carros de guerra e em toque de marcha eles batiam os pés na terra com toda a fúria, com toda a força, até o ponto da terra tremer, como está sendo citado aqui. Como eu disse, o rei Ezequias, ele compôs esse hino pela experiência que ele teve de livramento. Está lá em 2 Reis 18 e 19. Então, quando os exércitos assírios que conquistaram mais de 42 cidades de Judá, eles vinham a toque de marcha, batendo com os pés e pilhando e conquistando todas as cidades da Judéia e da circunvizinhança. Então eles, batendo os pés, deixaram toda a população tremendo de medo. Tremendo de medo porque eles imaginaram, e agora, que situação? Seremos também conquistados?
pelos terríveis assírios. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Alguns acreditam, alguns biblistas, alguns teóricos da Bíblia, que além da revelação do cerco de Jerusalém, do cerco de Samaria, que tinha ocorrido alguns séculos atrás, essa profecia se estende até o futuro. Há um futuro que ainda não se cumpriu, do dia terrível quando Jerusalém será afligida por todas as nações da terra. Quando observamos Jerusalém na sua posição geográfica, no centro do planeta Terra, onde um dia o Senhor Jesus Cristo vai reinar, depois da batalha do Armagedon, vemos que existem inimigos comunistas como a Rússia e a China, e ali na janela 1040 existem islâmicos como os persas principalmente, e os palestinos e tantos outros grupos extremistas, esquerdistas islâmicos que ameaçam destruir. Segundo a profecia de Ezequiel, capítulo 38, 39, se não me falha a memória, vemos como será a descrição terrível desses inimigos que virão contra Jerusalém. Por isso, essa profecia não só se cumpriu nos dias de rei Ezequias, que foi entregue por Isaías, mas também ela se estende àquilo que João e também o profeta Joel, muitos séculos antes atrás, há mais de 2.900 anos, proferiu do dia terrível do Senhor, uma ameaça que haveria de vir contra Jerusalém. Mas algo de interessante, que depois que Joel entregou essa revelação, e aqui especificamente na época do profeta Isaías, quando o rei Ezequias escreveu isso daqui, Deus profetizou por meio Deus profetizou por meio do profeta Isaías: os assírios não vão entrar em Jerusalém. Eles vêm com a infantaria, vêm com espada, vêm com lança, vêm com as suas tranqueiras de guerra, mas não vão conquistar a minha cidade. Eles vão parar aqui e vão ser envergonhados. Algo tão interessante, eu estava lendo um historiador britânico chamado Edward McNaughburn, e ele, como cientista, historiador, ele vai analisar notas arqueológicas sobre o Império Assírio. E o que ele constatou? Os escritos e hieróglifos mostram lá que quando o rei Sargão, filho de Sargão, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, um terrível surto de peste bubônica se acometeu sobre o exército assírio, e os ratos gigantescos roeram as rodas dos carros, roeram as espadas, roeram todo o aparelho militar e mataram 185.000 homens. As notas arqueológicas comprovam que 185.000 homens morreram por peste bubônica. E o rei Senaqueribe voltou correndo para Nínive, a capital, lá para adorar o seu Deus, porque perdeu a batalha e foi envergonhado. A única cidade que não foi conquistada diante do imperialismo, dessa ação imperialista dos assírios, foi Jerusalém, cumprindo a profecia de Isaías. Jerusalém não foi conquistada. Veja que ele fala algo muito interessante aqui, né? Além dos sinais que ameaçavam a conquista das cidades, que eram a terra tremer, as montanhas serem abaladas, que se prefiguram com o dia do Senhor, veja que ele fala também: ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Faça depois uma análise lá em Apocalipse, e você vai ver que muitas das elites dominantes do mundo, assim como os egípcios que colocavam as suas riquezas dentro das pirâmides, hoje a elite dominante do mundo constrói bunkers para se proteger, porque sabem que haverá o dia do Senhor, sabe que o Deus Altíssimo vai derrubar as estações espaciais lá na Lua, sabe que o Senhor vai cavar as covas dentro das montanhas e vai destruir aqueles bunkers. Mas mesmo assim, como os egípcios, eles fazem suas pirâmides, eles fazem os seus locais de refúgio, de proteção, em bunkers, com o intuito de se proteger da ira do Altíssimo, mas não poderão escapar. Veja que ele fala no capítulo 3, algo semelhante ao que João fala em Apocalipse.
João fala em Apocalipse acerca da besta que se levanta da terra e a besta que se levanta do mar. E ele fala que as águas do mar estavam agitadas. E ele dá a interpretação desta metáfora, desta alegoria do mar agitado. E o mar agitado significam as multidões agitadas. A cultura deste mundo, o marxismo cultural sendo disseminado pela televisão, criando consciência de classe, negros contra brancos, mulheres contra homens, gaysistas. Essa semana eu tive uma notícia terrível, que a sigla LGBT, dentro de mais breve, pouco tempo, segundo o projeto da ONU, é inserir a letra P, porque a pedofilia será legalizada. Ou seja, ali a sigla LGBT vai chegar à letra P, muito em breve, se a população não se conscientizar que a esquerda não pode ganhar essas próximas eleições, nem no Congresso, nem no Senado e nem na Presidência da República, porque senão o Brasil será uma pátria comunista, entregue ao mal. Então vemos aqui que essas águas que se movimentam são a fúria dos grupos ideológicos que fazem rebelião. Veja a França, o que aconteceu na França depois da final da Copa do Mundo. Casas quebradas, estabelecimentos comerciais quebrados, feministas, gaysistas, todo mundo na rua. Aquilo virou uma Babilônia. O Brasil poderá também ser submetido a essas ondas, esse bravio das multidões e desses grupos ideológicos. É o mundo que está, em fervura, a ponto de ebulição, a ponto de erupção, desses momentos que antecedem a vinda do Senhor. Veja o que ele fala: ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Veja no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Como eu disse, a cidade de Jerusalém, ela tem a sua inspiração na cidade de Deus, que João a descreve lá em Apocalipse. É a cidade que todos nós vamos habitar. É a cidade que todos nós, cristãos e os grandes heróis da fé do Antigo Testamento, serão galardoados para exercermos cargos de juízes, governadores, servos do Senhor. E algo interessante, que na Nova Jerusalém não haverá nem lua e nem sol. A glória do Deus Altíssimo vai nos submeter agora, não ao relógio que nós temos agora. Eu estou aqui diante da câmera e estou contando o tempo. Eu sou escravo do tempo. Eu sou escravo de um horário, de horários específicos. Nós temos agendas, nós temos horários e temos que submeter a isso. Mas o nosso Deus está no tempo Kairos. Para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. O nosso Deus é sempre eterno. Então nós seremos submetidos agora a esse tempo eterno, a eternidade, que não é mais cronometrável. Nós não seremos mais submetidos a essa temporalização. E aí vemos aqui que ele descreve também os rios cujas fontes. Existem rios que emanam do trono de Deus. Veja Ezequiel